Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos geográficos, conceitos importantes que baseiam todo o estudo de geografia. Mas o que é que são conceitos mesmo? Conceitos são aquelas palavrinhas, que nós utilizamos que para a ciência geográfica têm um amplo significado e podem ser muito comuns no nosso cotidiano. Mas é sempre bom lembrar que quando a gente está falando essas palavras dentro da estrutura, do estudo de geografia, essas palavras querem dizer muito mais do que elas dizem no nosso cotidiano. E vamos retomar alguma delas hoje? O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de lugar. Essa palavra, lugar, é muito utilizada no nosso cotidiano. Para a geografia, quer dizer um pouquinho mais do que realmente ela diz para a gente, ao longo de toda a nossa vida. Quando a gente fala lugar dentro da geografia, nós estamos falando de alguma determinada porção do espaço, ou seja, uma área definida e delimitada que nos é familiar. É o lugar onde a gente mantém uma relação ao longo de nossa vida, ou seja, tem algum sentimento dentro desse contexto. Por exemplo, a escola, a sala de aula onde a gente estuda. Então a gente tem alguma relação com aquele lugar, portanto, é um espaço do qual o sujeito, sendo esse sujeito eu, aquele que olha o lugar, esse lugar tem algum significado extra. Além disso, esse lugar também pode ter algumas características das práticas da qual ele comporta. Por exemplo, uma funcionalidade específica, como por exemplo a escola sendo o lugar de estudar, de brincar, de conversar, mas geralmente não sendo o lugar, por exemplo, de brigar. Então, quando a gente associa o lugar, também podemos associar eles a determinadas práticas em comum. Então, sempre que a gente falar lugar dentro da geografia, nós estamos falando de lugares da qual nós temos alguma relação pessoal, sentimental, ou da qual a gente reconhece um espaço determinado de acordo com as práticas da qual ele suporta, as práticas que acontecem dentro desse lugar. Por exemplo, no nosso dia a dia nós temos contato com diversos tipos de lugares. Aqueles lugares das quais nós temos contato direto, portanto temos uma afetividade e também eles têm algumas funcionalidades para a nossa vida, como por exemplo as nossas casas, a escola, os clubes, os cursos, ou também lugares indiretos, lugares situados em outros municípios, estados, países, como por exemplo nós podemos também ter relações com lugares das quais a gente não conhece, como, por exemplo, uma espécie de lugar da qual eu sonho muito em ir e imagino um sentimento, tenho já um sentimento prévio por aquele lugar, e esse lugar, para mim, representa alguma coisa, para outras pessoas pode representar outra coisa, ou seja, esse lugar tem alguma característica, algum sentimento atribuído por mim em relação a ele. Portanto, a gente utiliza esse conceito, essa palavra lugar, para falar desses espaços, espaços com funcionalidades específicas ou espaços da quais nós, os interlocutores, os sujeitos, temos alguma familiaridade, algum sentimento específico. Bom, outro conceito muito comum e bastante utilizado dentro da geografia é o conceito da paisagem. A paisagem é uma palavra muito comum, muito utilizada no nosso cotidiano, mas para a geografia tem uma funcionalidade e um significado específico. Paisagem para a geografia é tudo aquilo que vemos em determinado lugar, tudo aquilo que a nossa visão como sujeitos capta. Então, cada um de nós tem uma visão, uma paisagem diferente. Só que essa paisagem, ela vai muito além daquilo que alcança a nossa visão, porque através da paisagem a gente também pode perceber coisas que não estão sendo mostradas na paisagem. Por exemplo, sons, odores, movimentos, relações sociais, quando nós estamos falando de paisagens que contêm elementos humanos. Então, os diferentes lugares nós temos no planeta, eles são paisagens diferenciadas. E em cada uma dessas paisagens a gente consegue ver elementos naturais, elementos humanos. Por exemplo, a gente vê aqui nas imagens paisagens desérticas, paisagens praianas, paisagens nevadas, paisagens de floresta. E a gente consegue estabelecer, por exemplo, olhando essas paisagens, o tipo de sentimento que a gente pode sentir ali. Calor. A gente sentiria calor em alguma dessas imagens? São coisas que a imagem não nos mostra, mas nós conseguimos atribuir a essa visão. Conseguiríamos sentir algum cheiro específico dessas imagens? Vocês conseguem olhar para essas imagens e lembrar do cheiro, por exemplo, da praia? A gente não sentiria aquele cheirinho de sal, aquele cheirinho de maresia?
Por exemplo, uma das imagens, a imagem da praia, aparece ele é uma espécie de coqueiro e ele está ventando. Vocês conseguiriam sentir que nesse local venta? Em outro lugar aqui, vocês conseguem imaginar vento? Esse é o conceito de paisagem. A gente consegue ver muito mais do que apenas a imagem estática nos mostra. Quando a gente olha a paisagem, a gente consegue estabelecer, por exemplo, que tipo de pessoas moram nesse lugar, que tipo de vestimentas elas usam, que tipo de trabalhos elas fazem, ou seja, a paisagem ela nos possibilita uma análise, né, das relações espaciais, das relações do homem com a natureza nessa determinada porção do espaço. E a paisagem, né, ela também tem diversos elementos. Nós temos elementos naturais, como a gente viu na imagem anterior, mas também nós temos uma série de elementos construídos pela sociedade, como as plantações, as áreas de criação de gado, ou até mesmo as cidades, suas ruas, avenidas, prédios, fábricas, né? E a gente chama isso de paisagens culturais ou paisagens humanizadas. Então a gente sabe que a diversidade, a combinação de elementos naturais e culturais ou humanizados contribuem para que as paisagens tenham particularidades muito diferentes entre si. Então as paisagens elas nos revelam as informações importantes sobre a relação dos habitantes de um lugar com a natureza, com os demais habitantes, ou seja, a gente consegue, olhando a paisagem, entender a forma como aquela sociedade se relaciona entre si, entre as pessoas que compõem aquela sociedade, as relações até mesmo de trabalho entre aquela sociedade. A gente consegue perceber o tipo de pessoa que vive ali, né, quais são suas características, né, suas vivências. Nós conseguimos ter uma série de informações a partir da análise da paisagem. Então, quando a gente observa uma paisagem, a gente pode descobrir características da cultura, né, as atividades desenvolvidas. A observação da paisagem também podemos compreender a relação dos seres humanos com o espaço em que vivem. Por exemplo, nós podemos perceber aqui que são duas imagens humanizadas ou culturais, mas completamente distintas. Uma imagem que a gente vê relações de trabalho associadas à agricultura, enquanto a gente vê na imagem que mostra o Rio de Janeiro, uma cidade que provavelmente a gente não consegue ver agricultura em grande porte. Então a gente já sabe que nessa outra paisagem nós temos trabalhos relacionados à indústria, trabalhos relacionados aos serviços, ao comércio, ou seja, a gente consegue distinguir até mesmo o tipo de trabalho a partir da análise aprofundada dos elementos da paisagem. E aí a gente chega ali, quando a gente fala dessa divisão. Na paisagem nós podemos então encontrar elementos naturais que podem ser formados pela natureza, como por exemplo os rios, vegetação, montanhas, vulcões, oceanos, solos, entre outros. E a gente chama de paisagens naturais, portanto, aqueles lugares que não têm nenhuma ou quase nenhuma interferência humana. Já as paisagens que contêm elementos humanos, que são aqueles produzidos pelos seres humanos, como casas, edifícios, escolas e etc., a gente chama de paisagens humanizadas ou paisagens culturais. Portanto, não vamos cair em algumas pegadinhas. Não é porque temos elementos da natureza que significa que aquela paisagem é uma paisagem natural. Por exemplo, uma plantação, como a gente viu anteriormente, são elementos da natureza. Afinal de contas, teremos vegetação, árvores, etc. Mas precisamos saber se aquela paisagem foi feita pelo homem. Quem plantou foi o homem, portanto, é uma paisagem humanizada. Um parque, né, uma área, uma praça muito florida, um jardim dentro de uma cidade, contém elementos naturais, mas é uma paisagem humanizada, pois foi o homem que criou. Então as paisagens a gente consegue também utilizar esse conceito extremamente importante para a geografia para entender as transformações pelas quais os seres humanos fazem, né? Que tipo de transformações os seres humanos fazem em relação aos elementos naturais. Nós conseguimos ver aí, por exemplo, né, 4 paisagens de um mesmo local, ou seja, o mesmo olhar, nós estamos imaginando o mesmo espaço, e esse espaço sofreu uma série de transformações. Nós podemos ver aí em 1700, apenas uma pequena estrada, uma paisagem predominantemente natural, né, com um elemento humanizado que seria essa pequena estrada, na verdade, um rio, né? Esse rio, então, portanto, essa imagem completamente natural. Nós podemos ver já em 1940 alguns elementos naturais, humanizados, né, como, por exemplo, algumas casas, né, uma estradinha, uma ponte, algumas plantações. Já em 1970, predominantemente, né, uma paisagem cultural ou humanizada. Em 2020, ainda mais humanizada, né, ou uma paisagem cultural. Nós conseguimos ver, portanto, as transformações
das paisagens, a análise temporal das paisagens. Se a gente olhar todos os dias, olharmos uma mesma paisagem, nós vamos começar a perceber pequenas nuances, pequenas transformações. Ou seja, a gente consegue entender como o ser humano vai atuando sobre a natureza e a modificando. As paisagens também servem para isso, para estudar as transformações pela qual a natureza sofre em relação com a ação humana. E para a gente poder finalizar, nós chegamos ali no contexto, no conceito mais importante, que é o conceito do espaço geográfico. O espaço geográfico é o conceito básico, ou objeto principal da geografia. E ele significa, ele está relacionado a todos os espaços da superfície terrestre em que o ser humano ocupa e transforma de forma direta ou indireta, através da sua relação com a natureza e com os outros humanos. Ou seja, o espaço é o local onde acontecem as interações entre o homem e a natureza. Portanto, as paisagens e os lugares também são espaços geográficos. Só que são recortes diferenciados, recortes que nós utilizamos para tratar de outros assuntos. O espaço geográfico, portanto, é mais amplo. O espaço geográfico ele também é dinâmico, muda o tempo todo, porque os seres humanos o tempo inteiro interagem com a natureza e modificam a natureza de acordo com as suas necessidades. Quando a gente fala de espaço geográfico, a gente tem que entender que ao longo da história, com o desenvolvimento dos instrumentos, as ferramentas, as técnicas, que são as formas de fazer, os trabalhos, as formas de transformação da natureza foram se tornando cada vez mais rápidas, mais fáceis para os seres humanos. E com isso os seres humanos foram conseguindo extrair uma quantidade muito maior de recursos da natureza. E esses recursos foram utilizados para criar construções, para criar elementos que a gente chama de elementos culturais ou humanizados. Então as sociedades passaram a cultivar alimentos, criar animais a partir do momento que cresciam, e desse modo várias formas de novos trabalhos de coletar e caçar foram surgindo. Gradativamente, portanto, o ser humano vai ampliando a sua forma de atuação na natureza. E aí, depois das revoluções industriais, a invenção de ferramentas mais sofisticadas também facilitou o transporte, estimulou o surgimento de cidades e fábricas, ou seja, ao passar do tempo, com novas técnicas e novas tecnologias, o ser humano consegue modificar a natureza, portanto, de forma muito mais rápida. Por exemplo, o ser humano sempre construiu caminhos, sempre construiu estradas, locais por onde pudessem passar com seus produtos, de um lugar para o outro. A diferença é que hoje em dia, graças às máquinas que nós temos, nós conseguimos construir estradas, pontes, túneis, da noite para o dia. E isso em vários sentidos, não só na construção de estradas, mas podemos construir prédios, nós podemos construir casas, nós podemos construir estádios e desmatar florestas da noite para o dia, porque os seres humanos têm maquinário e técnico suficiente para isso. Portanto, o ser humano hoje em dia atua na natureza de uma forma muito mais violenta, muito mais rápida e muito mais transformadora. Ou seja, nós somos agentes da transformação do espaço geográfico. Então, desse modo, os seres humanos foram aumentando gradativamente a sua capacidade de alterar os elementos da natureza. Então, a superfície do nosso planeta está sempre sendo modificada pelo ser humano, assim como os elementos naturais influenciam a vida humana. É sempre importante lembrar, o ser humano modifica a natureza, mas ao mesmo tempo que o ser humano modifica a natureza também modifica o ser humano. Afinal de contas, se nós poluirmos muito o meio ambiente e o planeta Terra ficar mais quente, a nossa vida também vai mudar por isso. Então, ao mesmo tempo que nós estamos transformando o planeta Terra em um lugar mais quente, o fato do planeta Terra estar ficando mais quente também vai transformar a nossa vida no futuro próximo. E qual que é o papel da geografia? O papel da geografia é tentar entender exatamente como que o planeta, e como que os seres humanos transformam esse planeta, transformando ele num espaço geográfico. E quais são os motivos, quais são os porquês, quais são os impactos dessas nossas ações. Então, ao mesmo tempo que a geografia tenta entender os diferentes fenômenos naturais, modificando as suas paisagens, modificando a natureza, também queremos entender a forma como os seres humanos e esses elementos modificam uns aos outros. Portanto, a geografia é a ciência que estuda a relação entre as transformações naturais e as transformações sociais e como elas se impactam, como elas se influenciam, como uma delas influencia as outras. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido os principais conceitos da geografia, espero que vocês tenham compreendido como a gente utiliza o conceito de lugar, para que a gente utiliza,
como a gente utiliza o conceito de paisagem e para que especificamente que a gente utiliza, assim como o conceito do espaço geográfico, que é o principal conceito da geografia. Um abraço e até mais.